Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Como foi a semana passada? Essa semana nós vamos rever um conteúdo que vocês já viram em séries anteriores e vamos desenvolver atividades sobre ele, que se chama adjetivo. Assim, pelo nome, pode ser que você diga, não, nunca vi essa matéria. Mas lembra quando nós vimos substantivos em sala, que nós aprendemos que os substantivos são os nomes. Todas as coisas têm nome. Então, as pessoas têm nomes, os objetos têm nomes, lugares, as comidas, os animais, esses nomes são os substantivos. E aí, essas mesmas pessoas, objetos, lugares, comidas, têm características. Então, por exemplo, quando eu falo copo, é um substantivo, é o nome de um objeto. Agora, como é esse copo? De vidro, cheio, novo, quebrado, velho, caro. Essas palavrinhas que eu usei para caracterizar esse copo, para dizer como esse copo é, essas palavras são os adjetivos. Então, nós vamos ver o adjetivo em si, vamos ver adjetivos pátrios. Então, o que é um adjetivo pátrio? É o que indica de qual pátria, de qual lugar determinada pessoa, determinado objeto, animal veio, né? E nós vamos ver locução adjetiva e vamos ver a flexão do adjetivo. Para isso, enquanto nós não estamos na sala, para poder usar os quadros, os outros materiais, eu fiz alguns cartazes. E aí eu vou falar, vai filmar e eu vou falar e vou riscando os cartazes para vocês tentarem entender mais. Se não entender tudo de primeira, não entender a explicação de primeira, volta o vídeo, veja de novo quantas vezes for necessário, viu? Não tenha preguiça. É como se você me perguntasse, professora, eu não entendi, explica de novo, e eu estivesse explicando de novo, tá bom? Outra coisa, eu vou no grupo deixar as fotos dos cartazes para vocês copiarem, porque é uma espécie de resumo, né? Para na hora que você estiver desenvolvendo o exercício, você voltar lá. E esse é um daqueles conteúdos que eu falo para vocês que vocês vão ver pro resto da vida. Então, adjetivo, substantivo, verbo, são conteúdos que vocês vão ver pro resto da vida. Então, vamos prestar atenção, vamos ver o vídeo quantas vezes for necessário. Quando for responder as atividades do livro, responder com atenção, ler o enunciado da questão e fazer com atenção. Até porque a partir dessa semana todas as atividades valerão um ponto para fechar a nota do bimestre, ok? Agora eu vou dar uma pausa, mudar o ângulo da câmera para ir explicando a matéria para vocês. Depois eu vou explicar o conteúdo no livro. Vamos lá? Então, olha só, aqui no cartaz eu reproduzi o conceito de adjetivo. O que é um adjetivo? É a palavra que modifica, quer dizer, muda outra palavra, qualificando, caracterizando ou especificando. Então, eu coloquei aqui uma frase. Às vezes, sou moleque malcriado. Então, eu tenho um nome, moleque, né? E aí, como é esse moleque? Malcriado. Esse malcriado modificou a palavra moleque, deu característica do nome anterior. Esse malcriado é o adjetivo. Olha aqui outros exemplos. Criança bonita. A gente já sabe que criança é o nome daquele ser. Agora, como é que é essa criança? Aí eu dei uma característica, nesse caso, bonita. Modificou, acrescentou informação sobre a palavra criança, sobre o substantivo criança. Blusa azul. Eu sei que blusa é um nome, é um substantivo, é o nome daquela roupa. E aí, como é que é essa blusa? Azul. Então, eu dei uma característica que acrescentou informação sobre o substantivo. Leite quente. Então, como é o leite? O leite é o substantivo, é o nome do alimento. E como é que é esse leite? Quente. É um adjetivo que completou, que modificou o substantivo. Carro novo. Carro é outro substantivo, é o nome de um veículo, né? Como é o carro? Nesse caso, novo. Modificou a palavra carro. Então, essas palavras de cá são os adjetivos, elas modificaram os substantivos. Essa palavra que faz isso, às vezes mais de uma, elas são os adjetivos, certo? Aí eu coloquei aqui em cima, locução adjetiva. Aqui nos meus exemplos eu usei uma palavra para modificar o leite, uma palavra para modificar o carro, uma para modificar a blusa e uma para modificar a criança. Agora, às vezes eu uso mais de uma. É o que nós chamamos de locução adjetiva. Então, o que é uma locução adjetiva?
ela é formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Então, é quando eu preciso de duas ou mais palavras para dar a característica de um substantivo. Por exemplo, coloquei aqui 3 exemplos. Bolo de cenoura, suco de uva, mecânico de carros. Olha só, bolo é um substantivo, certo? É o nome de um alimento. Suco é um substantivo, é o nome de uma bebida. Mecânico é um substantivo, é o nome de uma profissão. Aí eu queria caracterizar o bolo. Podia dizer bolo quente, bolo frio, bolo gostoso, bolo ruim, mas eu caracterizei como sendo um bolo de cenoura. Eu usei mais de uma palavra para caracterizar o bolo. Então, eu fiz uma locução adjetiva. Eu dei uma característica do bolo, não é um bolo de fubá, não é um bolo de banana ou de chocolate, é um bolo de cenoura. Suco. Eu poderia dizer que o suco estava gelado, gostoso, bom, ruim, mas eu usei mais de uma palavra para isso. Eu disse que o suco era de uva. Usei 2 palavras para modificar um substantivo. É uma locução adjetiva. Aqui, eu falei sobre o mecânico. É um substantivo, é o nome de uma profissão. O que tem o mecânico? Como é que ele é? Podia ser forte, sujo, novo, velho. Mas aí eu especifiquei que tipo de mecânico ele era. De carros. Modificou um substantivo, dando uma característica. Porque existe mecânico de máquinas, de avião, de vários outros meios, né? De transporte, além de carros. Então, eu usei uma locução adjetiva para especificar qual era o mecânico. Então, revendo. Adjetivo é essa palavrinha que acrescenta informações sobre o substantivo. Pode ser uma palavra só ou pode ser um grupinho de palavras que eu uso para acrescentar características, qualificar, caracterizar, especificar o substantivo. E aí, aqui nós temos outra informação, que são os adjetivos pátrios. Olha, pátrios, lembra pátria. Qual é a nossa pátria? Brasil. Então, os adjetivos pátrios são aqueles que lembram o lugar de origem de algo ou alguém. Então, indicam de onde o substantivo veio. Por exemplo, perfume francês, tempero baiano, comida alemã. Os nomes, quais são os nomes que eu tenho aqui? Nome de coisas. Eu tenho o nome perfume, que é o nome de uma coisa. Tempero, que é o nome de outra coisa. Comida, que é o nome de outra coisa. Esses são substantivos. E aí, esses adjetivos que vieram junto, ao invés de dar apenas características como novo, velho, gostoso, ruim, quebrado, ele indicou de onde cada um veio. Então, de onde é que o perfume veio? Da França, porque ele é francês. De onde é que o tempero veio? Da Bahia, porque ele é baiano. E a comida, de onde veio? Da Alemanha, porque é uma comida alemã. Então, esses termos que indicam o país, a cidade, o estado, de onde o substantivo veio, esses termos aqui são os adjetivos pátrios, certo? Até aqui tudo bem? Agora nós vamos ver a flexão do adjetivo. O que isso quer dizer? Eu falei que o adjetivo anda junto com outra palavra, no caso com o substantivo. Então ele tem que combinar com o substantivo. Se o substantivo for masculino, o adjetivo tem que ser masculino. Se o substantivo for no aumentativo, o adjetivo tem que estar no aumentativo, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, olha só. Flexões dos adjetivos. Flexão é como é que ele muda, né? Então o adjetivo muda de 3 formas, de acordo com o gênero, com o número e com o grau. O que é o gênero? Lembra que a gente já falou sobre isso? Gêneros geralmente são masculino e feminino. No caso do adjetivo, os gêneros podem ser, em primeiro lugar, uniforme, quer dizer, aquele que tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, forte, eu posso dizer homem forte, mulher forte. Valente, eu posso dizer homem valente, mulher valente. Feliz, eu posso dizer menino feliz, menina feliz. A palavra é a mesma para os 2 gêneros, para o homem, para a mulher, para o macho, para a fêmea, para o masculino e para o feminino. São adjetivos uniformes. Agora, em alguns casos, eu preciso mudar o adjetivo. Eu escrevo de um jeito se for masculino e escrevo de outro jeito se for feminino. São os adjetivos biformes, quer dizer, 2 formas. Uniforme, ó, uni é um só. Biforme, o bi quer dizer que são duas formas, o masculino e o feminino. Aí eu coloquei alguns exemplos. Masculino, bom. Feminino, boa.
Masculino, alto. Feminina, alta. Masculino, carinhoso. Feminino, carinhosa. Então, a palavra mudou para o masculino e para o feminino. No uniforme, a palavra não muda. Combina tanto com um gênero quanto com o outro. Número. Quando nós falamos de número em gramática, em língua portuguesa, nós não estamos falando de 1, 2, 3, 4. Nós estamos falando de singular e plural. Singular é quando se refere a uma só pessoa, só uma coisa. Então, por exemplo, um só carro é velho. 2, 3, 4 carros são velhos, estarão no plural. Então, se é uma só coisa, está no singular. Se são duas ou mais coisas, estarão no plural, tá? E aí a palavra tem que mudar de acordo com o gênero. Azul, azuis. Forte, fortes, ok? Então, flexões, gênero, uniforme e biforme, masculino e feminino. Número, singular e plural. E agora, as flexões de acordo com o grau, quer dizer, o tamanho, tá? Então, nós, nos substantivos, nós temos o grau aumentativo e o grau diminutivo, tá? Casa, casinha, casarão, homem, né? Então, no adjetivo, nós temos o grau dividido de forma diferente. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Tudo isso aqui tem no livro de vocês. Só que eu fiz um mapinha e tal, eu tô explicando como se a gente estivesse na sala. Depois vocês vão poder rever o vídeo, vão poder copiar o mapa, que eu vou deixar a foto lá, e vão olhar no livro também, tá bom? Então, o grau comparativo, como o próprio nome diz, compara uma coisa a outra, uma criança a outra, uma comida a outra. Então, o grau comparativo, se eu estou comparando, por exemplo, duas comidas, posso comparar deixando uma mais gostosa do que a outra. Vai ser o grau comparativo de superioridade. É quando eu digo, a comida da minha mãe é mais gostosa que a sua. Então, uma ficou superior. O grau comparativo de inferioridade é quando eu faço ao contrário. Ao invés de elevar, eu diminuo, né? Então, a comida da minha mãe é menos gostosa que a da minha avó. Então, agora, a que eu falo em primeiro lugar, diminuiu. E por último, nós temos o comparativo de igualdade, é quando eu deixo as duas igual. Minha mãe cozinha tão bem quanto a minha avó. Então, ó, tão bem quanto a minha avó, certo? Então, superioridade mais que, mais bonita que, mais gostosa que, mais rico que, mais inteligente que. De inferioridade, um é menos. Então, você é menos bonito que seu irmão. O meu time tem menos vitórias que o seu. Então, um fica por baixo. E o comparativo de igualdade, os dois estão iguais, né? Meu time tem tanto título quanto o seu. Você é tão esperto quanto o seu irmão. Então, os dois estão empatados, tá bom? E aí nós temos o grau superlativo, que é quando eu exagero, né? E aí eu posso exagerar para mais ou para menos, né? Então, nós temos o superlativo absoluto, de duas formas. Quer dizer, superlativo absoluto quer dizer que eu vou colocar só o meu lá em cima, em evidência. Então, por exemplo, o absoluto analítico, eu vou dizer, meu filho é muito responsável. Eu coloquei lá em cima, exagerei. O superlativo absoluto sintético, eu não vou usar duas palavras, eu vou usar uma só. Então, ao invés de dizer que o meu filho é muito responsável, eu vou dizer que meu filho é responsabilíssimo. Então, ao invés de dizer que a minha filha é muito linda, eu vou dizer que a minha filha é lindíssima, tá? Então, é o de colocar lá em cima, é o do exagero. E aí, nós temos o superlativo relativo. Esse é mais, né, faz mais a média. Então, nós temos o relativo de inferioridade, que é quando eu jogo um lá embaixo, tá? Você é o menos esforçado da turma. Não comparo com ninguém, só pego aquele e jogo lá embaixo. E temos o relativo de superioridade, que é quando eu faço o contrário. Eu pego só um, não comparo com ninguém. Pego só ele e jogo lá em cima. Você é o mais esperto de todos, né? Você é o mais esforçado de todos, certo? Então, adjetivos, palavras que indicam qualidade. E aí essa qualidade pode ser uma palavra só, pode ser duas ou mais palavras.
Essa qualidade pode servir para dizer de onde o substantivo veio, de que país, de que cidade, de que lugar, né? Aí nós temos as flexões, gênero, masculino e feminino, basicamente, número, singular e plural, um só ou vários, e o grau, comparativo e superlativo. Para quem entender isso aqui? Para a gente não cometer aqueles erros que a gente vê o tempo todo no dia a dia, né? Quando diz assim, nós é os mais bonito. Nós somos mais de uma pessoa. Então, está no plural. Substantivo no plural, adjetivo no plural, tem que terminar com S. Então, nós não é bonito, nós somos bonitos, né? Então, temos que saber o adjetivo para aprender a usar o adjetivo, certo? Aí, agora vamos para as atividades no livro. Pedi lá na atividade, na folha do grupo, que vocês coloquem em primeiro lugar na página 49. Aqui na página 49 começa o conteúdo. Reflexão sobre o uso da língua. Então, olha só, aqui no livro, na página 49, nós temos a reflexão sobre o uso do livro. O meu livro tem essa página menorzinha aqui, gente, porque é o manual do professor, aí tem esse espaço na lateral. De vocês sabem, ocupa a folha inteira, né? Na questão 1, vocês vão copiar e responder a questão 1. Aí aqui nesse quadro tem uma explicação sobre o que é o adjetivo, quais são as variantes, o que a gente já viu aqui na folha. Copie esse quadro azul, copie prestando atenção, copie depois de ter visto o vídeo, para você poder ver se entendeu mesmo. Aí você vai copiar a questão 2 e responder. Presta atenção na pergunta. Aí a pergunta está perguntando, por exemplo, qual é o adjetivo usado para caracterizar o personagem na primeira frase do texto? O que um monte de gente responde? Sim, não. Era pergunta de sim ou não? Então leiam direito. Lá na página 50, nós temos a questão 3. Então, você vai copiar isso aqui, olha, até aqui, responder direitinho. Aí tem esse quadro alaranjado aqui. Eu não vou dizer que precisa copiar. Você vai ler com atenção, vai destacar o que você acha importante e vai aprender a resumir ou a fazer o seu esqueminha igual eu fiz esses aqui, tá? Então, você vai copiar o que você achar necessário. Se não achar necessário nada, não copia nada. Depois, nós temos essa seção, ó, aplicando conhecimento. Quero que faça questão 1, 2, 3, 4, ó, a 4 termina aqui. Professora, é para copiar o texto? Bom, não precisa copiar, mas as perguntas são sobre o texto. E aí? Aí se você não copiou essas quadrinhas aqui no seu caderno e você copiar só a questão, vai dar para responder sem olhar na quadrinha, né? Lá na página... tá, e por enquanto é só isso. Aí você vai lá para a página 58, 56... E aqui na página 56 tem os exercícios sobre a flexão do adjetivo. O que são mesmo as flexões dos adjetivos? Flexão em gênero, em número e em grau. A explicação que eu dei ali tá aqui nesse quadrinho azul também. É para copiar? Você que sabe. Lê aí, vê se você entendeu tudo direitinho, vê se você não acha importante copiar. Preciso copiar isso não, né? Aí vão copiar a questão 1 e a questão 2 e responder, tá bom? Na seção aplicando o conhecimento, nós temos um poema. Então, copie o enunciado da questão, a questão 1 no caso. Primeiro leia o título da canção e depois responda. Então, só é para ler o título. Qual é o título? Ser diferente é normal. Li só o título. Agora eu vou responder. Esse título lhe traz a lembrança de algum texto lido nesse capítulo? Então, a gente veio lendo o livro aqui. Quando eu leio só, ser diferente é normal, lembrou de algum texto que a gente já leu aqui para trás? Sim, de qual? Aí sim, copia o poema todinho e aí vem para as questões aqui, até a questão número 6, tá certo? Aí respondam com atenção, façam direitinho e até a próxima segunda me envie fotos do caderno. Essa atividade já vale uma nota para o segundo bimestre. Agora, toda atividade eu vou relacionar a uma nota já para lançar no diário, tá bom? Então, vocês têm até a próxima segunda para me mandar a atividade. Então, pode mandar hoje ainda, pode mandar amanhã, pode mandar a qualquer momento até a segunda. Na terça eu já não recebo mais essa atividade aqui, certo? Agora vamos voltar, dar uma pausa para voltar a câmera para mim para dar o último recadinho. Então,
Por enquanto é isso, gente. Eu quero que vocês entendam o conteúdo, não tenham preguiça de ver o vídeo, não tenham preguiça de ir lá no livro, ler aqueles quadros azuis que trazem o conteúdo que eu fiz aqui. Esse recurso que eu usei aqui, ó, esse resumo desse jeito que eu montei para vocês, se chama mapa mental. É um jeito de resumir o conteúdo para nós tentarmos relembrar toda a matéria a partir de palavras-chave, a partir dos principais pontos. Então, não adianta nada copiar o resumo se você não entendeu a matéria. Reveja o vídeo, não tenha preguiça de estudar, tá? Porque isso aqui é conteúdo, vale nota e nos próximos dias eu vou passar um pequeno trabalhinho para vocês pra gente fechar o bimestre, tá bom? Por enquanto é só, até mais. Qualquer dúvida vocês entrem em contato e eu vou aguardar as fotos dos cadernos de vocês, ok? Até semana que vem.